Olá, pessoal! Vocês já pararam para pensar até que ponto vai o poder do nosso subconsciente? Então, vamos tratar dessas questões hoje, né? Resumindo e analisando uma obra, um verdadeiro best-seller, né? Uma obra chamada O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Né? Esta obra foi publicada em 1963, né? Por ele, olha ele aí, Joseph Murphy, né? Um escritor, um conferencista e um líder religioso. Mas calma aí, André, seu canal é de psicologia. Como assim, né? Vai trazer conteúdos religiosos? Calma, gente. Ele é formado em filosofia e psicologia. Então, muito do que ele traz aqui, né? Praticamente tudo, tem mais a ver com psicologia do que espiritualidade ou religiosidade ou coisas afim. Tá bom? Obviamente, sem preconceito nenhum com as religiões, mas a questão aqui é essa, né? O conteúdo dele tem um teor científico muito consistente. Ele dedicou a vida à integração entre espiritualidade, mente e prosperidade. E aí, para você, isso é possível? Né? Para Joseph Murphy, com certeza é possível. Então vamos para o contexto aí da elaboração desse material, né? Desse texto incrível. É uma obra clássica, né, sobre o poder da mente e da autossugestão. Então, quando fala em autossugestão, a gente não está falando de misticismo, coisas desse tipo, tá bom? Ele popularizou a ideia de que pensamentos e crenças moldam a realidade interna e externa. Né? Então, a gente sabe que as abordagens científicas mais atuais entendem isso, né? Aí a questão da modificação dos pensamentos e nossas crenças, alterando as nossas emoções, consequentemente nossos comportamentos, né? Então, em 1960 e pouco, lá na década de 60, ele já falava, já tratava sobre esse assunto, né? Ele antecipou temas, né? Antecipou temas que hoje, na atualidade, né, são comuns, como, por exemplo, na psicologia positiva, na medicina, com ideias de placebo, né, nas neurociências, com ideias relacionadas à neuroplasticidade e práticas de mentalização. Tá? Então, é uma obra muito consistente, com um teor científico bastante interessante. Tá? Então, além desse livro importante aqui que eu trago para vocês, né, o resumo e análise dele, Joseph Murphy escreveu várias outras obras, né, como, por exemplo, O Poder Milagroso para Alcançar Riquezas Infinitas, Seus Superpoderes, Conversando com Deus, Milagres da Mente, Liberte o Poder do Seu Subconsciente, Mude Sua Cabeça, Mude a Sua Vida. Olha só, hein? Além desses, tem muitas outras obras, tá? Eu coloquei só algumas aqui para ilustrar que ele foi um teórico aí que produziu bastante, né? Produziu bastante conteúdo interessante. Né? Então vamos lá. Voltando para este livro, esta obra, O Poder do Subconsciente. Qual que é a mensagem principal que ele quer nos passar? A mente subconsciente responde a crenças e sugestões que alimentamos. Ao programá-la, né, programar a nossa mente, com pensamentos positivos e construtivos, transformamos a nossa vida emocional, física e material. Ou seja, ele está trazendo conceitos muito parecidos com o que a psicologia cognitiva, né, traz para a gente. Né? O pessoal da TCC aí usa bastante esse tipo de conceito. Né? Então vamos lá, em uma frase para ilustrar a mensagem principal desta obra. Você se torna aquilo que mentalmente aceita e acredita. Olha aí, né? Concatenou bem, né? Refletiu bem a ideia desta obra. Então vamos para os principais conceitos que ele trabalha neste livro, né? Subconsciente como um sistema criativo. Né? Ele executa, o nosso subconsciente tende a executar tudo o que a gente aceita como verdade. Tá? Essa é uma máxima, é um axioma que ele coloca, né, para a gente neste livro. Então, por exemplo, se alguém crê profundamente que é capaz, age com confiança e cria oportunidades. Né? Então, pensa no contrário. Se alguém não acredita no seu potencial, que é capaz, provavelmente vai desistir muito fácil de qualquer desafio que seja um pouco mais complexo ou um pouco mais difícil. Né?
Outro conceito importantíssimo, o de sugestão e autossugestão, né? Aqui que eu falei que não existe misticismo nesta obra, né? Então, é técnicas, né? Repetição mental molda crenças. Repetição mental molda crenças. O que ele está querendo dizer? Afirmações diárias, né? Como eu sou capaz e próspero com as minhas habilidades. Isso daí ajuda a reforçar crenças positivas, né? Que vai desencadear comportamentos mais saudáveis e positivos, ok? A lei da crença ele traz aí, né? Não é somente pensar positivo, né? Aquela coisa ingênua, né? Aquela positividade ingênua, né? É acreditar profundamente na sua capacidade, na nossa capacidade de resolver questões, conflitos, problemas, né? De se desenvolver, de evoluir, de ampliar a nossa consciência, né? Essa é a lei da crença. Então, por exemplo, visualizar repetidamente resultados positivos até senti-los como reais. Né? Olha aí o poder desse pensar positivo, não no sentido ingênuo, né? No sentido de ter fé, de acreditar que vai dar certo, que vai conseguir. Tá bom? Então vamos lá. Imaginação criadora. Criar mentalmente o que desejamos. Isto aí, né, eu já chequei, já me aprofundei, tem respaldo científico, é validado cientificamente, existem inúmeros estudos aí que mostram isso. Então, por exemplo, os atletas, né, tem muitos atletas que ensaiam mentalmente uma prova, né, e ele melhora o seu desempenho durante a prova. Né? O próprio Ayrton Senna, se não me falha a memória, aí, vocês podem me corrigir nos comentários, né? Tem vídeo dele falando que ele mentalizava todo o trajeto, todo o circuito antes de correr, e isso ajudava ele a ter uma performance melhor. Né? Então, é ciência aqui, pessoal. Olha que interessante. Oração mental, visualização. O que Joseph Murphy está querendo trazer para a gente nesta obra com essa questão? Uma combinação de fé, fé no sentido de acreditar, né? Acreditar profundamente. Fé, repetição e imagética, né? A imagem é a técnica de já estar vivendo, antecipar essa vivência, o estado desejado. Isso vai colocar a gente num estado favorável, um estado mental favorável, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Outro conceito muito interessante, pensamentos como sementes. O que ele quer dizer? O que plantamos no subconsciente germina em atitudes e comportamentos. Por exemplo, repetir medos, né, tende a nos levar à ansiedade. Né? Mas e repetir, afirmar segurança? Tende a nos acalmar. Tá? Eu vou aproveitar para fazer um adendo aqui interessante. Tá? Quando a gente está falando de subconsciente, não confundir com o inconsciente, né, da psicanálise. Tá? Aqui é outro conceito, é outra forma de olhar para essa questão. Tá bom? Então não confundir com o inconsciente freudiano. Tá? Então, vamos para a prática clínica, mas peço um segundo do seu tempo. Se você estiver curtindo esse conteúdo, se estiver fazendo sentido para você, dá um curtir aí no vídeo, compartilha, comenta, né? Se inscreva no canal para me ajudar a divulgar esse material e esses conteúdos para mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá, sem perder tempo. Como esses princípios de Joseph Murphy, né, dialogam com a nossa prática clínica, nós, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, analistas, como esses princípios dialogam, né, com a nossa prática. Então, pensando aí na prática terapêutica inspirada e um exemplo de intervenção. Né? Então, por exemplo, a reestruturação cognitiva, né, um conceito muito famoso dentro da psicologia cognitiva, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a substituição de pensamentos negativos por positivos. Obviamente é muito mais denso, né, muito mais elaborado. Eu estou trazendo aqui de forma muito simplificada, uma vez que o meu objetivo é trazer um resumo e fazer uma análise rápida para vocês entenderem a lógica, tá bom? Técnicas de imaginação guiada, que é a visualização do paciente alcançando metas. Como eu falei, eu não seria ingênuo nem descuidado, né? Então eu chequei, me aprofundei. Então essas técnicas são cientificamente validadas, ok? Dá uma pesquisada aí no Google Acadêmico ou em outra revista científica que vocês vão achar
inúmeros estudos falando sobre técnicas de imaginação guiada. Bom, pessoal do Mindfulness, né, da própria terapia cognitivo-comportamental, né, outras abordagens também utilizam essas técnicas. Psicoeducação sobre crenças, né? Mostrar como crenças afetam em emoções e comportamentos. A sua crença pode desencadear uma emoção e um comportamento. Alterando a crença, o pensamento, a gente altera a emoção e o comportamento. Fazer uma psicoeducação, ou seja, explicar para o nosso paciente, para o nosso cliente, essa dinâmica pode dar para ele, pode ajudá-lo a expandir um pouquinho mais os seus conhecimentos, né? E ajudá-lo a sair de conflitos e sofrimentos. Tá? Então vamos lá. Regulação emocional via afirmações. Essa é uma técnica também cientificamente validada, tem respaldo científico, tá bom? Já chequei, já verifiquei alguns artigos e é muito interessante, que é o uso de mantras, né? Mantras, às vezes, para algumas pessoas pode soar meio estranho, mas nada mais é que afirmações. Uso de afirmações para acalmar o sistema nervoso, nos colocar em um estado mais receptivo para novas ideias. Né? Então, temos aí, né, Psycho-Spiritual Approaches, que nada mais é que uma aproximação do psicológico com o espiritual. Tá? Nada de sobrenatural ou religioso aqui. Tá? Nada mais é que explorar sentido de vida, significado, valores, conexão com os valores da pessoa, conexão com um propósito, transcendência, né, que é se doar a algo que não seja a própria pessoa, né, quando ela se dedica a uma causa, a servir o próximo, a fazer ações altruístas, é observar e verificar junto com o nosso paciente, cliente, o quão conectado ele está com isso, tá? Com esses valores maiores, propósitos maiores. Tá? Que mais temos aqui? Algumas intervenções possíveis, coloquei de forma resumida aqui, só para a gente, né, ilustrar o que a gente já falou. Cultivar pensamentos positivos e construtivos, é algo positivo e recomendável. Praticar gratidão e confiança, é muito difícil prosperar na vida uma pessoa que é ingrata, que não agradece por tudo o que ela teve, por tudo que ela aprendeu, né? Não agradece até pelas coisas ruins que aconteceram com ela, porque dali algo de positivo pode ter sido tirado, né? Desenvolver disciplina mental e emocional. Não tem como amadurecer sem um mínimo de, né, autodisciplina, constância e compromisso com algum projeto de vida. Tá? Abandonar crenças limitantes e aprendidas na infância. Tudo bem que às vezes, para nós terapeutas, isso é um trabalho árduo, porque a gente, né, lida com crenças que estão enraizadas e cristalizadas de uma forma que a pessoa tem uma profunda dificuldade para entender, para acessar isso, né, e reelaborar e ressignificar isso. Mas é o nosso dever, né, enquanto profissionais de saúde mental, né, atuar dessa forma. Exemplos de intervenções para pacientes. Né? Diário de afirmação. Né? Por exemplo, escrever 3 crenças fortalecedoras por dia. Pode parecer que não, mas tem respaldo científico também. Né? A escrita terapêutica, por exemplo, também tem respaldo científico. É uma das técnicas aí da TCC. Roteiro de visualização terapêutico, né? Que é imaginar-se resolvendo conflitos e prosperando. Né? Reestruturação cognitiva espiritualizada. Joseph traz dessa forma, tá? Espiritualizada em que sentido? Recontar uma história dramática ou sofrida pelo qual nós passamos, ou pelo qual o paciente passou, mas por uma perspectiva de esperança, no sentido de que, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento com isso me aconteceu, mas eu consegui capturar um significado, um aprendizado disso, né? E isso é bom, né, para o nosso desenvolvimento. Né? Não foi à toa, não foi só um sofrimento gratuito. Foi possível capturar algo de positivo ali, né? Apesar de todo o sofrimento. Né? Uma prática noturna. Né? Ele fala, o Joseph Murphy, nesta obra, que antes de dormir, repetir intenções calmantes. Isso aí ajuda, por quê? Porque é o momento de maior acesso ao subconsciente. Tá? Eu acho bastante interessante isso daqui também. Eu mesmo já pratiquei algumas coisas parecidas com essa e com resultados positivos. Olha ele aí, né? Joseph Murphy. Eu trago aqui algumas frases interessantes que ele traz, né?
A mente subconsciente não discute com você. Ela aceita aquilo que você afirma como verdadeiro, mesmo que seja falso. Então ele está aí destacando a importância da vigilância mental, né? Essa vigília para com os nossos pensamentos, esse cuidado para com os nossos pensamentos. Outra frase interessante: apenas a crença é necessária. Tá? Acredite no resultado que deseja e deixe que sua mente subconsciente o realize. Né? Pode parecer meio estranho, né? Cada um de nós aqui tem o direito de duvidar, não tem problema. Mas esse é o ensinamento que ele traz nesta obra. Fé ativa como ferramenta psicológica. É mais ou menos isso que ele está falando. Acreditar, né, considerar realizado antes mesmo de você realizar. Tá? Então vamos para o final. Né? A principal lição, né, que ele quer nos passar com esta obra é que a transformação começa pela mente. O que nutrimos internamente se reflete no mundo externo. Tá? Pensamentos moldam atitudes e atitudes geram resultados. Simples assim, essa é a lógica. Tá? E recomendo a leitura. Eu tenho esse livro aqui, né? Eu já li ele alguns anos atrás, muito interessante. Recomendo porque ele estimula essa reflexão sobre crenças pessoais, né? De uma forma mais científica, sem misticismo, né? Sem espiritualismo. Né? Ele complementa abordagens modernas da psicologia positiva, por exemplo. Né? Ele oferece ferramentas práticas de fortalecimento mental e emocional. Trouxe uma reflexão aqui para vocês. Né? Mude o jardim interno da sua mente e o mundo ao seu redor florescerá naturalmente. Ou seja, não é só condições externas favoráveis e positivas que permitem o florescer da nossa personalidade, da nossa maturidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu planto flores no meu jardim interno, né, eu vou impactar o mundo externo, eu vou exalar perfume, eu vou impactar, né, o meu entorno. Olha que interessante, né? Então é isso, pessoal. Deixo aqui meu muito obrigado. Vou deixar aqui para vocês duas indicações, né, duas dicas legais de resumos de outras obras, né, resumos e análise de outras duas obras que eu fiz. Tem uma playlist no meu canal chamado Psicologia Geral e essas obras estão lá, entre outras muito legais. Vou deixar duas aqui para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like, tá? Compartilha, comenta, se inscreve no canal. Então é isso. Deixo o meu muito obrigado, um forte abraço. Até o próximo vídeo.